pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um Protection Day na versão 2024. Você que está nos assistindo nesse momento, não esqueça de se inscrever. Protection Day é um evento multidisciplinar onde traz profissionais renomados e, acima de tudo, trazendo muito conteúdo. Para se inscrever, basta ler esse QR Code que está aí na tela, né, no canto superior direito, vai lá, escaneia. Vão ter ingressos gratuitos, que você pode assistir todas as telas, todas as pautas, todos os blocos em 2 dias, dias 26 e 27, como também ingresso social. E qual a finalidade desse ingresso social? É para ajudar uma PAI. Então temos ingressos de 10, ingressos de 20, ingressos de R$ 30, que toda a sua arrecadação será revertida a uma PAI. Então, corra, que os ingressos estão acabando. Já ultrapassamos a marca de 700 inscritos nesse momento que você está assistindo esse vídeo. E mantendo a nossa grade aqui de entrevista de profissionais relevantes, comigo aqui hoje, né, nessa tarde, está aqui a doutora Márcia Amaral. Doutora Márcia, boa tarde. Seja bem-vinda. Boa tarde, obrigada. Tudo bem? Estamos aqui, né? Beleza. Então, doutora Márcia, vamos falar um pouco de contabilidade, né? Então, a gente tem esse mercado de privacidade e a gente entende que a contabilidade é uma atividade que trata muitos dados de diversas origens, por diversas finalidades. E aí, qual é a importância, né, da contabilidade passar por um processo de adequação à Lei Geral de Proteção de Dados, Márcia? Então, Damião, as contabilidades são o conceito padrão aí dos operadores, né? Então, quando a gente tem o conceito ali da responsabilidade solidária que todos os controladores têm com os operadores, a gente sempre dá o exemplo da contabilidade, né? Por quê? Não foge, né? Não Não foge, foge. porque a contabilidade realmente trata muito, uma volumetria gigantesca de dados de todas as empresas. Então, é ali um ponto de grande vulnerabilidade e risco, com tratamento de muitos dados sensíveis e, enfim, e com uma diversidade de bases legais ali que fundamentam esse tratamento de dados, né? Então, a gente tem ali obrigação legal, mas temos ali outros tratamentos de dados muito importantes e que precisam ser aprofundados. Então, uma contabilidade para ganhar notoriedade, para ter sua marca respeitada, para demonstrar que está em compliance, ela precisa de se adequar à LGPD, porque realmente fica muito difícil de uma empresa que está se adequando, que está se preocupando com a conformidade, contratar uma contabilidade que não se preocupe com isso. Então, é de uma relevância extrema que as contabilidades se preocupem com esse assunto. Inclusive, a gente se admira com quem não está preocupada com esse assunto e trata tantos dados pessoais, né? Faz a folha de pagamento inteira, muitas vezes as contabilidades são terceirizadas para fazer o RH das empresas. Então, assim, é de uma importância ímpar, né? Inclusive, hoje tem novos termos, né, dentro das contabilidades. Eles chamam DHO, gestão de pessoas, tem as questões que tratam também do BPO financeiro, ou seja, eles rodam folhas de pagamento, rodam todo o financeiro, terceirizam o financeiro de algumas empresas. Mas tem muitas empresas que, mesmo sendo de grande porte, quando a gente fala em empresas contábeis, mesmo sendo de grande porte, elas acabam, às vezes, negligenciando, né, essa questão de proteção e privacidade de dados. E o que mais me assusta é que o próprio CRC, né, em virtude de algumas normativas, né, os CRCs regionais, né, estaduais e os federais, já disciplinaram, né, sobre a necessidade de que os profissionais contábeis, de que as empresas contábeis se adequem, né, à legislação de proteção de dados. E eu acho que um dos pontos de vulnerabilidade no âmbito das atividades contábeis, por exemplo, eu acho que é a troca constante, né, de funcionários.
No teu dia a dia, você observa que isso acontece muito nas empresas contábeis, Márcia? Porque hoje você, na Somax, você é referência, né, sobre contabilidade, você atende aí um grande número de contabilidade do grande portfólio da Somax. Você enxerga isso como uma recorrência? Isso realmente acontece? Essa troca, né, esse turnover, né, de funcionário, é isso mesmo que acontece? Acontece, né, porque é um trabalho exaustivo que as contabilidades têm, né, além delas terem que se manter atualizadas aí com toda a gama de legislação O tempo trabalhista, todo, né? Que loucura, né? tributária, exatamente, tem uma rotina exaustiva. E a gente atende algumas contabilidades que são muito engajadas em estarem informatizadas, a gente atende uma contabilidade que é muito referência e que eles são 100% digitais, eles se orgulham de quase não gerarem papel. Então, a gente vê que existem características diferentes de contabilidades diferentes de acordo com a forma dela se ver ali no mercado. Então, tem aí, eu acredito, e eu acho que é unanimidade quanto a isso, que uma contabilidade, para ser referência e para se tornar realmente, ter uma reputação elevada, ela, como ela orienta os próprios clientes a estarem em conformidade com a legislação tributária, com a legislação trabalhista, seria um nonsenso ela não se preocupar com uma legislação como a LGPD. Né? Então, realmente, normalmente os pequenos empresários, eles muitas vezes nem têm advogado contratado, né? O contador é o cara, né? É o cara que faz ali dá as dicas da lei que mudou, da lei trabalhista. A maioria dos empresários no Brasil nem não vão perguntar para um advogado, eles vão perguntar para o contador, porque o contador tem essa respeitabilidade e toda empresa precisa ter um contador, né? Então, essa questão deles estarem ali alinhados com a legislação em vigência e com a complexidade das sanções e de tudo que está acontecendo é assim, imprescindível para demonstrar a reputação e a respeitabilidade daquela contabilidade, né? Então, a gente realmente vê hoje nos clientes que a gente atende que são clientes preocupados com os seus próprios clientes, né? Em serem um operador padrão, um operador que dá tranquilidade aos seus próprios clientes. E o grande desafio de troca de funcionários, a gente tem contabilidades que a gente faz assim um treinamento a cada 3 meses, porque muda a equipe e a gente atualiza os novos funcionários, os novos colaboradores a respeito da LGPD, né? Porque o mais importante, né, a gente sabe que um dos papéis primordiais do DPO é a comunicação, né? A gente treinar a equipe, deixar a equipe bem familiarizada com a LGPD, saber fazer um atendimento do P ao P, né? Desde o porteiro até todo mundo saber responder ali questões basilares de titulares. Então, realmente, a gente se preocupa com treinamento. Então, a cada novo funcionário. E a gente também faz uma coisa que é muito legal, que eu acho que nessa rotatividade de funcionários, é ensinar, dar treinamentos de políticas de governança, que são muitas vezes novas nas empresas, né, que não são tão grandes, as empresas que são mais familiares e tal. Então, quando a gente implanta as políticas de governança no compliance trabalhista, né, o código de conduta, regimento interno, ou até mesmo ali nas políticas mais voltadas à segurança da informação, política de segurança, de BioD, a gente dá um treinamento também para os funcionários, explica, deixa mais familiarizado. Então, isso gera também um conhecimento deles que eles também podem passar para os clientes e se torna esse operador referência, né? Que repercute positivamente na cadeia ali alimentar de todas as empresas que eles atendem. Você tocou num ponto aí muito importante, né? Porque existe no mercado uma tendência, isso aí está sendo explorado desde quando começaram a falar sobre LGPD, que é a questão documental, né? Então, muita gente acha que LGPD é só consentimento, é só hipótese de tratamento, é só ajustar ali o cookies no site, política de privacidade, que muitos colam de uns de outros sites, e está tudo certo. Eu vi você falando ali sobre regimento interno, código de conduta, política de segurança.
Cara, fala um pouco sobre isso. É necessário fazer isso também? O que isso ajuda no contexto da adequação à Lei Geral de Proteção de Dados? Então, né, Damião, a gente tem aí o chavão aí que todo mundo acha que é, né, a adequação LGPD, adequar contrato, termos de consentimento, mas isso a gente sabe que não é o contexto da multidisciplinariedade da lei, né? Então a lei é muito abrangente e ela traz realmente a necessidade de que as medidas técnicas e administrativas sejam efetivamente implantadas nas empresas. E para isso a gente tem que ter políticas, né? Políticas ajustadas de governança em todas as áreas da empresa. Governança trabalhista, governança na área de dispositivos, de segurança da informação, governança também no que tange a toda a parte física da empresa, né? De acessos, de cofres de senhas, de backup, de descarte, né, Damião? Porque o Pois é. lixo é o lugar querido dos hackers, né? Eles vão lá no lixo e fazem a festa. Então a gente vê esses filmes que a gente acha que é brincadeira, né? Mas os hackers ali, a gente sabe que a tendência do mundo, os hackers conseguem achar informações em todos os lugares, mas o lugar preferido ainda é a engenharia social, né? Então a gente precisa dessas políticas ajustadas para que a engenharia social, que é esse jeito aí, a fofoca institucionalizada, né? Que ela seja, que as pessoas tenham malícia maior, tenham maturidade, para não caírem em golpes, não caírem em questões de engenharia social. E as políticas da empresa são muito importantes por isso. São políticas que têm que ter treinamento, né, governança interna de processos, onde os colaboradores tenham essa maturidade para que eles não caiam em algum tipo de golpe e que eles mantenham a mesa limpa, que eles mantenham o lixo sem informações confidenciais e informações ali com dados pessoais, e tudo isso precisa de treinamento e de política. E não adianta você fazer uma política e deixar ali na gaveta. Então, a política tem que ter realmente uma participação da equipe, é uma construção. Por isso que a gente fala que num programa de adequação realmente efetivo, ele é construído a quatro mãos, né? A empresa, juntamente com os profissionais contratados para isso, precisam estar ajustados e construírem os documentos do que de fato possa ser possível ser implementado na empresa, né? Então, essa base do iceberg que a gente gosta muito ali na Somax, né? A gente tem uma apresentação que traz o iceberg, que realmente um programa de adequação é um iceberg, a parte de baixo que ninguém vê e que as pessoas que querem adequar a empresa em uma semana ignoram, que são justamente essas questões que são as mais importantes, que possibilitam você fazer futuramente, depois de um mapeamento bem feito e tudo mais, de você gerar um relatório efetivo, né? Fazer um LIA bem feito, um RIPD bem feito. Então, sem isso, sem essa adequação integrada, é impossível dar essas respostas. Como responder a um titular de todos os direitos que ele tem, se ele perguntar, quando ele estiver totalmente consciente, se você não fizer isso? Como você vai responder? Olha, empresa, me diz aí com quem você compartilha meus dados. Daí vai falar cri, cri, cri. Não sei com quem que eu compartilho seus dados, porque eu não fiz um mapeamento de uma forma efetiva, né? Então, como responder o titular se você não aplica essas questões que efetivam o programa de adequação? Então, infelizmente, a gente não tem boas, ótimas notícias, né? O empresário quer que a gente faça assim, você vai adequar sua empresa em uma semana, mas infelizmente a gente não consegue falar isso. Não é isso, né? Não consegue, é isso, né? Não dá para falar isso, está muito difícil de responder isso de uma forma simples, porque realmente a lei é complexa e ela exige organização, processo e políticas, governança, e agora ESG, e tudo, né? E a gente vai lá. Você descreveu um processo de adequação em poucas palavras. Assim. Foi fantástico, né? A aula que você deu, porque é exatamente isso, doutora. Eu vejo que o de serviço continua, né? Não é prerrogativa de alguns anos atrás, né? Nós estivemos falando com a doutora Kellen Xavier
no Esquenta, e ela é a embaixadora dessa frase, que existe alguns advogados, que existe alguns profissionais que prestam um verdadeiro desserviço em desfavor à proteção de dados, e eu vejo que é verdade. E quando a gente fala de contabilidade, por exemplo, a gente precisa ter uma atenção muito especial na função de operador, que ela acaba exercendo em diversos controladores, e ela é um controlador de dados quando o assunto é os seus próprios funcionários. E mais do que isso, existe a responsabilidade e a maturidade de precisar entender se seus operadores, ou seja, se os prestadores de serviço dela, se as ferramentas de segurança, se as ferramentas tecnológicas que ela utiliza respeitam os princípios da LGPD. Porque quando a gente fala de Lei Geral de Proteção de Dados, por exemplo, eu sempre brinco em todo treinamento meu, de que se a LGPD tem 65 artigos, se você quisesse ler um para entender o que é a LGPD, ele ia no artigo 6º, respeitar os princípios. E se todos os princípios for respeitados, toda a LGPD vai ser respeitada através da transparência, através da segurança, e ressalto um que é o mais importante de todos eles, que é a prestação de contas. E aí é que o bicho pega, né, doutora? Com base nisso, eu queria até te fazer uma pergunta já para a gente encaminhar para o final. Como que os prestadores de serviços contábeis, né, eles precisam evidenciar, por exemplo, a segurança que ele estrutura dentro da contabilidade dele? Como que ele consegue demonstrar efetivamente que o programa de privacidade, que existe um programa de privacidade dentro da empresa dele? Então, essas evidências vêm através de todos os mecanismos implementados, né? Então, de todas as medidas técnicas administrativas que são, para não ser um termo técnico, mas medidas corriqueiras mesmo de segurança. Ele precisa evidenciar através de toda a estrutura de relatórios, de acessos, que, por exemplo, o TI vai mostrar que tem os logs de acesso separados, que tem né, a questão de dentro de cada sistema, o que cada um tem acesso, e demonstrando isso através, né, de relatórios e de prints e de toda forma que puder vir comprovar aí isso tudo. E além disso, com uma ferramenta que nós usamos, uma ferramenta sensacional, né? Que a gente, inclusive, é nosso patrocinador, que nos dá, que é uma ferramenta de compliance e que nos dá realmente muitos relatórios que trazem evidências, que trazem protocolos, tokens de atendimento ao titular, por exemplo, de cadastros e questões, assinaturas, aprovações. Então, tudo isso evidencia ali que estão sendo tomadas as medidas técnicas e administrativas adequadas à segurança e prevenção aos riscos, né? Porque risco existe e vai acontecer dia menos dia, mas você tem que seguir, como muito bem falado, né? Como você muito bem falou, os princípios da lei para minimizar a sua responsabilização dentro de uma dosimetria ali, né? Então, se você é transparente, se você demonstra, se você tomou as medidas, mas mesmo assim tem o hacker que veio lá e, né? Porque os caras são bons, a gente tem que tirar o chapéu, né? Que os caras conseguem coisas ali. Então, mas você comprovando que você tomou todas as medidas suficientes para te deixar uma pessoa que está preocupada com a privacidade, com a proteção de dados, né? Por isso é uma lei reputacional. As empresas demonstram com ela a preocupação ao cumprimento da Constituição Federal, né? Porque a proteção de dados é um direito fundamental previsto no artigo 5º. Então, isso é mais do que uma lei federal, isso está ao âmbito ali da Constituição. Então, um empresário cumprir essa lei é um empresário que está preocupado em seguir as diretrizes internacionais, inclusive, né, Damião? Porque a gente sabe que
uma empresa, para entrar no mercado internacional e não cumprir estas questões relacionadas à privacidade, ela não fica, porque essa grade realmente, essa cadeia não é só no Brasil, né? É uma cadeia que é uma tendência. Por isso que quem falava que a LGPD não ia pegar, eu ficava assim, realmente essa pessoa não está estudando, não sabe o cenário, as tendências do mundo. Exatamente. Porque realmente não tem como não pegar uma legislação que não é uma modinha, ela é uma filosofia internacional, né? De que Proteger dados pessoais. exatamente, nós precisamos proteger justamente em retaliação a esse excesso de exposição de crimes cibernéticos. Então, a gente precisa ter uma ferramenta, uma metodologia de equilíbrio para equiparar as forças, né? Então, obviamente que a gente sabe que não pode ser efetivo, porque as pessoas falam, isso é uma ilusão, isso não vai dar efetividade. Pode ser que não, mas as multas e os processos judiciais que já vêm aí, cada dia mais, né, que as coisas estão acontecendo, vem provando que o judiciário vai acompanhar isso, assim como todas as questões, né, as sanções e a cadeia, principalmente, reputacional de contratação. Por exemplo, uma contabilidade que não se adeque, provavelmente ela não vai ser contratada por empresas que estejam aí num cenário grande do mercado internacional. Ou vão perder o mercado, vai perder o contrato, né? A Somax, por exemplo, ela nessa caminhada já de 4 anos, né, trabalhando com LGPD, quase 5 anos trabalhando com privacidade, ela abandonou 2 contabilidades que não quiseram se enquadrar. Então, não faz sentido nenhum eu falar que atuo com LGPD, atuo com privacidade, e a minha contabilidade não está adequada, ou pelo menos passando por um processo de adequação. Márcia, a gente poderia ficar aqui falando horas e horas, né, sobre privacidade, sobre as questões de contabilidade e os desafios que existem, obviamente, para serem elencados. Porém, já encaminhando para o nosso encerramento da nossa entrevista, eu queria te pedir 2 coisas. A primeira é convidar as pessoas para o Protection Day, né, usar a tua influência aí para poder convidá-las. E a segunda era dar, obviamente, aí, um recado para os profissionais contábeis, para as empresas de contabilidade, o que elas precisam fazer para te achar nas redes sociais, como você pode ajudar, como que a Somax pode ajudar esses profissionais, Márcia. Então vamos começar pelo convite, né? Então, se você não se inscreveu ainda dá tempo, que amanhã começa esse evento, o Protection Day, que é sensacional, que tem os profissionais do Brasil, internacionais, super atualizados, falando sobre diversos temas, então é imprescindível aí. É um evento que você pode ajudar uma PAI, ou pode ser gratuito, e é super legal para você se atualizar e saber sobre esse tema tão bacana, e lá vão ter pessoas que vão estar falando sobre inteligência artificial, sobre temas mais... É o assunto do momento, né? É o assunto do momento, né? Inteligência artificial. É o assunto do momento. Então, cybercrime, então vai ter muito assunto bacana, então vocês não podem perder, se inscrevam já. E eu estou nas redes sociais aí, marcia.somax no Instagram, também lá no LinkedIn, Márcia do Amaral Moreira. E, por favor, eu estarei lá, caso vocês se interessem em contabilidades que não estejam adequadas, mas que queiram tirar dúvidas, a gente se disponibiliza também para conversar, para se atualizar. Então, caso você queira, de repente, fazer um evento para falar sobre esse assunto, e me coloco totalmente à disposição, presencialmente até mesmo, estou no interior de São Paulo, então vocês me encontram lá, no marcia.somax no Instagram. Obrigada, Damião, pela oportunidade. Perfeito. Nós é que agradecemos, Márcia, pela oportunidade e a disponibilidade do seu tempo. Falar de privacidade para a gente é como andar de bicicleta, uma vez que a gente aprende, uma vez que a gente tem essa tendência, né, sai dessa bolha, com certeza a gente procura fazer o nosso melhor. Obrigado pela sua participação, a sua presença. E nos vemos lá no evento. Tchau, Márcia. Tchau, eu que agradeço a oportunidade. Tchau, tchau.